Boa noite, sou o Alan, esse é o Fé, a Fraternidade e a Esperança. E a gente está aqui mais esse domingo, nessa noite, dia 19 de junho de 2022. O nosso Evangelho está vivo. A live semanal que a gente faz sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Uma obra muito importante para todos nós espíritas que estamos sempre tentando procurar, através das Escrituras, através da palavra de Jesus, um novo conceito, uma nova perspectiva a partir da pluralidade, da multiplicidade das existências. Então, quem quiser participar hoje conosco aqui do nosso estudo, o Evangelho está vivo, pode estar trazendo seu Evangelho no capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muitos chamados, poucos os escolhidos. Na mensagem, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Vamos aqui aceitar o convite para a gente dar início ao nosso Evangelho está vivo da noite de hoje. Olá, boa noite. Boa noite, Mônica, tudo bem? Tudo, você? Tudo bem também. A gente vai hoje fazer o nosso Evangelho está vivo no capítulo 18, né? Isso. Lembrando que a gente está migrando, né? Antes de começar a nossa live, fazer um pequeno recado que a gente está migrando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, que ele era em posts escritos, em carrossel, e provavelmente a partir dessa semana ele já começa num novo formato, um formato de vídeo, que a gente entende que assim vai ficar mais dinâmico, vai ficar mais didático, a gente vai conseguir refletir melhor sobre as questões do Livro dos Espíritos. Então, quem quiser participar, acompanhar, já estão as 50 questões primeiras aqui no Fé, e a partir dessa semana a gente começa já esse formato de vídeo com as 50 e as 51. É isso? Isso, exatamente. Boa noite, Sônia, tudo bem? Boa noite a todos que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Qualquer dúvida ou comentário que quiser fazer, é só comentar aqui que a gente vai, durante a leitura, vai parando, vai lendo e a gente vai interagindo, certo? Mesmo. Então vamos lá? Pode começar? Pode começar. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino do céu, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Vários me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome e não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente: Retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus, capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Você quer fazer alguma reflexão? Pode continuar. Não, acho que os evangelhos a gente pode continuar, né? Os evangelhos. Todo aquele que, pois, ouve essas palavras que eu digo e as praticas, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas palavras construiu sua casa sobre a areia. Que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande.
São Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. São Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. Pode continuar? Aí o último é: aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los será considerado como o último no reino dos céus, mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e os ensinar, né? Mateus capítulo 5, 19. Isso. E essa leitura, ela vai trazer para a gente essa mensagem, a mensagem do que aquilo que a gente pensa deve ser aquilo que a gente faz, né? A gente tem que ter, por mais que a gente se considere errado em evolução, que está ainda aprendendo, não podemos deixar de estar sempre corrigindo os nossos atos perante aquilo que a gente sabe que está errado. Muitas vezes a gente erra sem ter condição, sem ter noção de saber que está errado. Mas, depois que a gente entendeu que está errado e a gente persiste nesse erro, a gente está descumprindo com a lei de Deus, com a lei divina, né? Que é exatamente essa que ele diz aqui, quando ele diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque você só falar e não praticar não tem muita valia. Às vezes tem mais valia você até praticar e não falar, né? O Dr. Bezerra falava assim: a gente tem que divulgar bastante o evangelho e às vezes até falando dele. Então, quer dizer, às vezes falando dele. Porque no normal, no comum, o que vai fazer a divulgação é o nosso exemplo. É aquilo que a gente entende que está certo e faz certo, é aquilo que a gente entende que está errado e corrige, né? Na gente, não no outro. Mas que o outro, o próximo, observando as nossas atitudes, vão as utilizar como exemplo, e aí sim, a gente vai entrar nessa aqui que aquele que cumprir e ensinar entra no reino dos céus, né? Essa alegoria também, né? Que seria o reino dos céus. Porque às vezes nós estamos muito, a gente fala muito, né? Mas eu fiz a minha parte, eu fui à igreja, eu fui ao centro, né? Eu fui, né? Eu apenas fui, eu não fiz, né? Tipo assim, eu não cumpri com aquilo que estava dentro do meu coração. Eu acho que entra aquela questão, né? A boca fala o que está cheio o coração, né? Então, às vezes, a gente tá falando, né? Só tá falando, né? Porque não tem nada ali realmente para passar, né? Para expor assim para alguém. A gente só tá falando, só tá saindo da boca para fora, não tá vindo de dentro assim como deveria ser, né? E é da mesma forma as nossas atitudes. Uma vez eu até falei, né? Que às vezes é melhor a gente ficar caladinho, que às vezes o que tá cheio o coração não tá legal, né? Então é melhor ficar calado, né? E assim são as nossas atitudes. É melhor a gente nem fazer se não for ser de coração, do que fazer de mau grado, né? Fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Aquilo não vai representar nada, nem para nós, nem para o próximo, né? Principalmente se você for ajudar, né? Porque, boa noite, Priscila. Priscila, sempre bem-vinda aqui na nossa live. Principalmente se a gente não for, se for para ajudar, porque às vezes a gente vai ajudar e no próximo momento a gente vai cobrar aquela ajuda, né? Então, quer dizer, não foi de fato uma caridade, porque se tivesse sido, se não estivesse esperando recompensa, a gente ficaria satisfeito somente pelo fato de ter visto que o próximo foi servido e que agora ele não mais precisa, né, daquilo que ele estava precisando antes, que ele não mais sofre pelo que ele estava sofrendo. Então isso já deveria valer, né, como se fosse um ótimo benefício para nós, né, em ter conseguido servir e em seguida em perceber a melhora, né, o alívio naquele que conseguimos servir. Infelizmente, todas as vezes que a gente fizer o bem no intuito de esperar uma recompensa, a gente infelizmente vai cair
nessa contradição. Porque o próximo, ele é, muitas das vezes, um instrumento para que a gente cresça, para que a gente exerça a caridade, para que a gente exerça a humildade, para que a gente finalmente consiga passar, né, nessa fase, dessa série para outras. E aí, às vezes, a gente interpreta de maneira errada isso. A gente interpreta que, pelo fato de que a gente está ajudando, a gente mereça um reconhecimento, um agradecimento, algo do tipo. Claro, é ótimo, a gratidão em qualquer situação, tanto para aquele que ajudou, quanto para aquele que foi ajudado. Mas ela não é obrigatória. Isso, Esse que é o problema. Toda exatamente. vez que a gente esperar obrigatoriamente receber algo, né, a gente vai cair nessa frustração e nessa contradição. O receber e o fazer, né, também. Porque entra naquela condição de fazer obrigado, é muito ruim, né? A gente não beneficia nem a nós mesmos e nem aquela pessoa na qual nós estamos dispondo aquela tarefa, aquele trabalho, aquela atenção, né? Não há benefício nenhum se entra com esse papel de obrigação, né? Exatamente. Tem uma parte daquele aquele filme do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Acho que todo mundo já assistiu, né? Não vou dar spoiler não, porque faz muitos anos aquilo. E tem uma parte lá que ela me chama a atenção nesse sentido aqui, que o padre, né, que é o saudoso Rogério Cardoso. Ô, meu pai, boa noite, pai, tudo bom? Meu pai e minha mãe, boa noite, sejam bem-vindos à live. E daí o Rogério Cardoso faz o papel do padre e tem o Lima Duarte, que faz o papel do bispo. E no momento que eles serão executados pelo cangaceiro lá, esse cangaceiro leva eles, né, para os executar. E aí eu achei muito bacana essa parte, porque o, o, o cangaceiro meio que fica arrependido de ter que matar o padre e o bispo. E aí ele diz assim, que ouviu dizer que dá um azar danado matar padre, né? E aí o padre, né, no papel do Rogério Cardoso, diz assim que, principalmente pro padre, né? Porque se ele tá achando que vai dar azar para ele matar um padre, imagina pro padre que vai morrer. E aí ele leva aquilo ali meio que tentando negociar com o padre e com o bispo para que não seja um pecado muito grave, muito grande, né? E aí tem uma hora que ele fala assim, é, se ele pode se arrepender, assim, você pode ser, de certa forma, um conduto diferente, né? Porque não seja crucificado por aquilo. E o bispo fala para ele, não, então tá, só que você tem que se arrepender, né? E não pode nos matar. E ele fica bravo, ele fala, não, mas eu não posso me arrepender, eu tenho que matar, porque eu estou cumprindo ordem. E essa parte é interessante, porque o bispo fala, então eu não vou, né? Tanto faz, né? Problema seu. E o padre fala para ele assim, mas a gente tem que salvar as almas, mesmo que a gente não consiga salvar as nossas. E isso ficou muito marcado para mim, essa ideia, porque às vezes acontece isso, né? A gente, em prol do que a gente pensa, a gente deixa a gente de lado. Nesse caso aqui, principalmente, porque eles entraram no reino dos céus, ou não, não sei, mas pelo menos eles conseguiram fazer o que eles queriam, que era salvar aquela alma, perdoar aquela alma, orar pelaquela alma que iria os matar, né? Então, muito forte, assim, de certa forma, né? Embora todas as obras de Ariana é rodeada de humor, né? Mas essa parte eu achei bem forte. Tem sempre um ponto importante a ser observado, né, nessas obras, Claro. né? É porque, realmente, a gente quer salvar o outro se der tempo de salvar a gente primeiro. Então, nesse caso, não teve isso, né? Nesse caso, é assim, cara, a gente vai morrer, mas a gente tem que salvar ele, porque faz parte, né? É isso que a gente pregou a vida toda, é isso que a gente tem que continuar pregando. A gente tem que salvar as almas, mesmo
que não seja possível salvar as nossas. Exatamente. Eu até anotei aqui uma reflexão sobre isso. Para a gente estejamos empenhados na edificação do bem de todos, pois assim acenderemos a bênção em nós e a luz. Porque a gente sempre fala isso daqui, né? Se a gente faz o bem ao próximo, nós somos os primeiros a sermos beneficiados, né? Então, todos ali que estão envolvidos serão beneficiados. Nós, com esse pensamento de querer beneficiar o próximo, e é o próximo mesmo, né? Com a nossa ajuda, com a nossa. Pode continuar a leitura? Pode continuar. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que serve chamá-lo mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? São cristãos aqueles que honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são, com isso, nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Aí a Não. gente faz uma pausinha aí, ó. Tá vendo? Importante fazer uma pausinha aí. O que que adianta a gente orar, orar? Boa noite, cara, tudo bem? A gente ora, ora, ora. Na hora que a gente precisa de agir, oração. Na hora que a gente sai do orar e vai para ação, a gente não tem. Fica só no orar. Ah, se Deus me ajudasse, se Deus quisesse, tudo bem. Claro, tudo depende da permissão do Criador. Mas e a nossa parte? De que vale, né, a gente ficar repetindo palavras e mais palavras se elas estão vazias de sentimento, de atitudes, né? Então essa parte aqui, ela cabe a gente parar um pouquinho para perceber o quanto que isso é importante. Não somente falar, mas também fazer, né? Tem aquela parte que Deus fala para nós, né? Faz a tua parte que eu te ajudarei, né? Então, assim, em conjunto, né? Nós fazemos a nossa parte, pedindo, né? Para Deus, para que for da vontade dele, ele fará, né? A gente sabe que entra várias coisas aí, merecimento, né? Mas não adianta a gente só pedir, nós temos que acordar todo dia, trabalhar para a gente conseguir. A gente ficar em casa esperando, nada vai cair do céu, né? Não cai. Poucas vezes alguém vai tocar a sua campainha e falar assim: olha, eu fiz um pudim de leite condensado e resolvi trazer um pedaço. Poucas vezes. Bem raro. Geralmente, quando toca na campainha, é um abacaxi, é um pepino, é por aí. É um item de sacolão. Exatamente. Pode continuar? Pode continuar. Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Ele lhes responderá: Eu não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverás prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Aqui cabe também um ponto aqui, né? Muita coisa importante foi dita. Nesse momento, eu imagino que seria aquele que aqui na Terra ele fez de uma forma, né, aparentemente que funcionava do ponto de vista cristão, mas quando ele desencarna, ele frente a frente com a própria consciência, ele é acusado de tudo isso, né? Então, assim, enquanto ele estava encarnado, ele estava fazendo sim, né, seus atos de caridade, ele estava fazendo seus atos de benevolência, porém,
com outras intenções, com intenções escusas, né? Recluídas e às vezes erradas. Então, aquele que dá com uma mão, mas tira com a outra. E quando é assim, geralmente a gente dá no meio de todos. Todo mundo vê que a gente está dando. E a gente tira no silêncio, né? A gente cria essa intriga, essa desavença no meio do silêncio, calado, né? Escondido, para ninguém ver. Mas nesse momento aqui, é só a consciência que está perto, né? Não tem mais olhos para nos olhar, não tem mais palmas para bater para a gente, né? Pelo ato piedoso, caridoso que a gente fez. Nesse momento é somente a consciência que está, né? Nos acusando, né? De ter feito tanta coisa boa, mas pensando tanta coisa ruim, né? Querendo recompensa, né? Por exemplo, ou dando aqui de manhã e tirando de noite, né? Dando no meio do povo e tirando no silêncio secreto. Então, nesse momento, é aquele momento que o próprio Deus, o Criador, fala: "Ó, não te conheço." Porque o que ficou agora é só a sua essência. Não tem mais externo, não tem fachada. Não tem mais necessidade de você fingir que está fazendo o bem, porque o mundo de prova e expiação passou. Agora é o mundo que você está frente a frente com você mesmo, com tudo aquilo que você fez, né? A prova acabou. Agora a gente vai corrigir. E é aí que haverá prantos e ranger de dentes, né? Exatamente. Como se diz, lobo com a pele de cordeiro, que se fala? Aí é, exatamente. A E gente, assim, quando a gente fala isso também, deixa eu tentar organizar essa almofada, que tô pensando que eu tô com um chifre aqui, mas quando a gente fala assim, foi pior, viu? Quando a gente fala de lobo em pele de cordeiro, a gente dá esse tipo de exemplo, dá a impressão que alguém muito mal, né? Tá longe, né? E a gente esquece que todo mundo tem um pouquinho de cada, né? somos Todo nós mundo tem um mesmos, pouquinho de né? cada. Então, por exemplo, tô dizendo uma coisa aqui que às vezes eu até faço, Uhum. às vezes eu faço e não vejo, às vezes, pior ainda, às vezes eu faço e finjo que não vejo, né? Então, isso aqui não vem para a gente apedrejar o próximo, isso aqui vem para a gente corrigir dentro da gente. Né? Como assim, Alan? Ah, no sentido de que se eu for chamar a atenção, se eu for brigar, se for ter uma desavença, eu tenho que abafar essa emoção negativa e, nesse momento, sim, chamar a pessoa num canto para tentar resolver. No momento que for para elogiar, para falar bem, falar no meio de todo mundo, né? O bem propaga, né? O bem propaga. Somos deuses, então a gente tem que fazer por onde esse nosso dom divino, que cada um tem, né? Cada um habita esse dom divino. Então, não é, são peles, né? Peles, são lobo, como é que você falou? Lobo em pele de cordeiro. Lobo em pele de cordeiro. Não está longe, não é o fulano, não é o ciclano, é nós. Somos nós Somos mesmos. nós. Nós mesmos. Às vezes muito pouco, às vezes muito grande, mas o importante é que a gente entenda que somos nós. Às vezes, não é sempre, mas às vezes a gente é errado, como somos. Né? Somos errantes, estamos aqui evoluindo. Se a gente tivesse evoluído, não precisava estar aqui, não. Né? A gente tem que entender que a gente é errante, que a gente está nesse caminho e que às vezes a gente mesmo faz isso. A gente pede lá o negócio, tá? Você falou aí do cordeiro aí e tal, do lobo. E é errado, mas não é pra gente se humilhar por causa disso. É pra gente abrir os olhos e tentar consertar. Né? Olhar para nossa consciência, né? Olhar para dentro da nossa Olhar pra consciência. nossa consciência, igual a gente falou na live passada. Parar de entorpecer a consciência. Parar de tentar sufocar a nossa consciência. Seja com vício, né? Seja com compra, seja com matéria, seja com tudo. A gente tem que parar de entorpecer a nossa consciência e, ao contrário, a estimular, a expandir, né? Para que a gente consiga evoluir. É que a partir do momento que a gente sabe que aquilo não faz parte do que a gente está buscando, então que a gente tente, né? É não fazer mais, né? Pelo menos a gente sabe que às vezes vai ser difícil, mas pelo menos tentar
não fazer mais aquilo que a nossa consciência já pede, já nos implora, que está errado, já, né, já nos coloca naquela condição de que não devemos fazer mais, né? Sabemos que a caminhada é longa, né? Mas a partir do momento que a gente tem essa consciência, já fica mais fácil. Ou mais difícil. O entendimento, né? Hoje, tipo, mais difícil. Hã? Ou mais difícil, né? Porque daí a gente vai estar errando, sabendo que aquilo ali tá na nossa consciência, já não permite mais. Aí às vezes é mais difícil, né? É isso. Acho que seu pai Mas uma falou hora ou alguma outra a coisa gente. aqui. Deixa eu ver. Uma hora ou outra a gente vai ter que encarar, né? Meu pai diz aqui, dizia sua avó, não viemos para consertar ninguém, sim a nós mesmos. Né? Transmitir o sentimento do bem a todos. Minha avó falava muito isso. Boa noite, Regina, tudo bem? Meu pai fala aqui sobre minha avó, Santa. Minha avó Santa, que era o apelido dela. E ela dizia muito isso, porque o outro a gente nunca vai conseguir corrigir. Né? Então, o que a gente tem que fazer é tentar corrigir a nós mesmos. A gente vive até melhor quando a gente pensa assim. Porque, embora não seja possível fazer com que o nosso próximo não faça o errado, a gente pode se preparar, pelo menos, né, para evitar que aquele errado gere um dano substancial em nós ou até em quem está nos rodeando. Cada cabeça sua sentença, né? Vai chegar um momento que ele mesmo vai entender que não é o caminho, né? Mas é isso aí parte dele, né? Isso parte da gente. A gente tem que tentar resolver. E olha lá que já não é muito fácil, né? É o que a gente consegue mudar, é o que está dentro da gente. Outro dia até fiz uma mensagenzinha assim no History e falando assim que aquilo que nos incomoda, o que aquilo que o outro nos incomoda é um convite para mudarmos a nós mesmos, né? Porque se aquilo incomoda a gente, pode ser que a gente É, faça ou não, então a gente chama atenção para que a gente não cometa aqueles erros que nos incomodam no próximo, né? E eu tenho pensado muito sobre isso, principalmente na questão de nos colocarmos na posição de julgamento, de julgar o próximo, porque isso é muito sério, né? Quem somos nós, né? Então, se às vezes alguma coisa incomoda no próximo, a gente reflete internamente, eu reflito internamente, e assim, se aquilo me incomoda, às vezes eu queria falar, eu já paro, porque essa posição de julgamento, ela é muito séria a gente se colocar nela, né? Porque quem somos nós? Nós erramos todos os dias, né? Aquilo que o outro está fazendo, a gente faz, ou a gente já fez, ou vai fazer. Então, aquilo que eu tô buscando sempre esse exercício. Aquilo que me incomoda no outro é um convite para que eu mude a mim mesma, sabe? Para eu não cometer aqueles mesmos erros que às vezes prejudica a mim e as outras pessoas. muito, muito bem colocado. E às vezes, né, eu acho muito engraçado, porque às vezes uma pessoa faz uma coisa que incomoda a gente, e outra pessoa faz a mesma coisa e aquilo não incomoda a gente. E a gente tem um arsenal de desculpa, né? Por quê? Porque a gente tem mais afinidade com algumas pessoas e menos com outras. Então, às vezes, aquela pessoa que a gente tem tanta afinidade também serve para a gente fazer esse paralelo, né? De entender que, tá, tipo, tenho muita afinidade, gosto de muita pessoa, mas o que ela está fazendo não está certo. Eu tenho que utilizar desses exemplos para mudar a mim mesmo, né? Bem colocado, é importantíssimo. Tá igual a Ana Clara, minha filha. Mãe, você pede para eu arrumar meu quarto, mas você nunca pede pro Leonardo. Aí tá nisso, né? Aquilo incomoda ela só porque ela é maior, né? Mas ele, porque ele é menor, eu não cobro da mesma forma. E assim, entra nisso que você falou. Às vezes a gente tem tanta afinidade que às vezes aquilo passa desapercebido, né? Com algumas É, pessoas, faz aquilo ali toda vez, comete aqueles mesmos erros ali diversas vezes, mas um outro faz, é a gota, é a gotinha, assim, né? Pra gente perder a paciência.
E é a mesma coisa, né? É Então, a porque mesma coisa. a gente tem uma certa tolerância com um e não tem tolerância nenhuma com o outro, né? É Nesse verdade. caso seu aí até tem a questão da idade e tal, né? Que tem uma noção de responsabilidade, a outra É, criança não tem e tal. Mas a gente vê isso acontecer o dia inteiro, né? Chega alguém que você não. Que assim, quando a gente não curte muito, né? Outra pessoa, ela chega perto de você, ela respira, tá errado, né? uhum, Aí a pessoa já tá respirando. Não dá conta de ficar sem respirar um minuto, não, já não tá vendo, tá me perturbando, né? E aí chega outra, né? Que você tem uma afinidade, já chega fazendo barulho, e tupicando, e quebrando, e suviando, e você nem repara aquilo. Passa desapercebido, né? É coisa que a gente tem que corrigir também, né? Aumentar a nossa tolerância para que a gente consiga conviver em sociedade, né? Em coletividade, como dizia Chico Xavier, o difícil não é viver, o difícil é conviver. Viver é muito fácil, simples, né? Conviver que é o complicado, né? é, com certeza. E a gente passa tanto tempo com determinadas pessoas que nem fazem parte, assim, nem são familiares, né? Então a gente sabe que essa prova, ela é grande, né? Porque você sempre fala isso. Por que que aquela pessoa tem que estar aqui comigo? Por que eu tenho que conviver com ela 10 horas por dia, né? Então, realmente, isso nos faz crescer, né? Provavelmente vai nos fazer evoluir. É isso. Vamos continuar então? Vamos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. As O palavras, único caminho, o único né? caminho. Observe a objetividade dessa frase. O único caminho que está aberto para achar graça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e caridade. Não tem volta, não tem múltiplos, não tem atalhos. O único caminho, através da sinceridade, da aplicabilidade da lei de amor e caridade. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Né? Isso. Pode Hoje eu, continuar. hoje eu escutei Não, uma pode falar. frase que falava assim, né? Se nós nos colocássemos no lugar do outro, tivéssemos empatia, nesse caso, a empatia gera amor, né? Porque a gente está se colocando no lugar do outro, está tentando entender o que é aquela dor, o que aquela pessoa está passando. Imagina quanto nós já teríamos evoluído, tanto que o mundo estaria melhor, né? Quantas provas Nossa, nós já poderíamos ter evitado, né? Então, assim, é engraçado que parece muito simples pra gente, amor e caridade. Mas não é, porque olha quanto tempo que a gente vem nessa luta aí, quantos mil anos a gente já vem nisso. Ou seja, tá muito longe ainda, parece que ainda tá muito longe, né? Que a gente vê umas coisas é, assim, a gente pensa assim, ali só caberia amor e caridade, né? Mas ainda há espaço para outros tipos de atitudes, né? De faltas de atitudes, né? Também. Porque a gente fala muito do fazer, mas tem também o deixar de fazer, né? A gente deixa de fazer muito pelo próximo, né? e é igualmente errado, né? Exatamente. Não seremos cobrados só pelos erros que fizemos, também pelo. Que Não, deixamos como é de que é? fazer. Não seremos cobrados somente pelo mal que fizemos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. É isso. Vou finalizar aqui. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que a violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Aquilo que a gente falou
na última live sobre não nos deixarmos abater. Às vezes a gente conseguiu subir um degrau, né? E a gente cai, né? Às vezes caiu todos os que nós subimos. É muito mais difícil de nós levantarmos e seguirmos novamente. Você deixou bem claro, assim, na sua reflexão. Não é impossível, a gente vai subir de novo, né? A gente precisa subir de novo. Mas é muito difícil quando isso acontece. Eu acredito que entra nisso que a gente acabou de ler aqui. Porque se a gente não tiver a nossa fé construída, nossa base nos princípios, e assim, é tão atual, né? Aquilo que Jesus fala, ele falou isso há tantos anos, né? Mas é tão atual, né? Porque serviu lá, vai servir agora e vai servir para sempre, né? Essas palavras que Jesus nos diz, né? Sobre estarmos firmes, né? Construirmos uma casa, que quer dizer, ele quer que a gente construa nosso nosso espírito para que a gente evolua, né? Dentro desses princípios que ele nos ensinou e que a gente vem tentando, né? Seguir firme na nossa caminhada evolutiva, para que a gente não fique naquela corda bamba, igual ele falou, essa casa na areia, que qualquer coisinha que acontecer, a gente vai desabar, né? Nós não vamos estar firmes e isso nos prejudica. É, acho que essa estrutura também, ela tem muito a ver com o objetivo, né? Porque tudo que a gente vai fazer tem um objetivo, indireto ou direto, né? Às vezes, quando a gente fala dessa questão de construir na areia, e fica até um pouco vago de entender, mas é uma metáfora para dizer que às vezes você está construindo uma coisa tão grande e você não tem alicerce, você não tem estrutura para que apoie aquela obra. Às vezes a gente vê, né, na construção civil mesmo, levando a modo grosso, uma estrutura tão fraquinha, a pessoa quer fazer 2, 3 andares para cima, e aí, invariavelmente ela vai ter um problema, né, que não vai suportar aquela estrutura. Assim, acredito que sejam nossos objetivos. Os nossos objetivos devem ser por onde partam todos os nossos sonhos, todas as nossas atitudes, né? E é aqui que está o problema. Porque às vezes o nosso objetivo, por exemplo, seja fazer a caridade para que a gente seja visto como caridoso. Isso é construir uma casa na areia. Porque você está contrariando o próprio princípio da caridade. Você vai fazer essa caridade, a casa vai crescer, vai erguer paredes, vai chegar um momento e qualquer intempérie vai derrubar ela. Porque vai chegar um momento, você vai ter que fazer a caridade, não vai ter ninguém para ver você fazendo. Ninguém vai estar lá falando, olha como é caridoso aquele cidadão. E aí? O que vai acontecer com toda aquela obra que você criou até aquele momento? Ela vai ruir, né? Porque você vai deixar de fazer essa caridade. Você já recebeu sua recompensa. Então, tudo aquilo que a gente faz o gabarito, faz a estrutura em cima de um objetivo sólido, firme, né? Por exemplo, eu quero fazer a caridade porque eu quero ver o próximo melhor. Eu entendo que eu estou sendo muito egoísta e que esse egoísmo tem me feito sofrer. E a gente pensa que as nossas mazelas morais atrapalham só os outros que têm que conviver com a gente. Ah, eu sou egoísta, então as pessoas que estão perto sofrem por eu ser tão egoísta, por eu ser estourado, por eu ser nervoso. Claro que essas pessoas vão sofrer nessa convivência difícil, né? Mas mais sofre ainda você, porque você não consegue, às vezes, ter calma quando você queria ter. Você não consegue, às vezes, compartilhar alguma coisa que esse egoísmo não deixa. Enfim, você vai sofrer no fundo, mais que todos, né? Do começo ao fim, na verdade. Você vai sofrer mais. Então, quando o nosso objetivo é pautado no amor, né? Há uma causa, há alguém, há um objetivo, a gente consegue passar por todas as intempéries e não esmorecer, não deixar essa estrutura ruir. Porque ela é tão forte que às vezes o que a gente construiu pode sofrer algum dano, mas a estrutura não. Ela vai estar lá firme, nos permitindo recomeçar sempre que for possível. E não ter que começar tudo de novo, né?
como diz o nosso querido Dr. Frederic, né? Que eu até citei aqui esse dia. O mal cai sozinho, porque a eternidade pertence ao amor, né? Então, sempre que as nossas ações forem pautadas no amor, sobretudo naquele amor verdadeiro, né? Aquele amor livre de paixões, livre de emoções terrenas, humanas, frívolas, a gente vai conseguir, sim, estabelecer uma estrutura forte e a gente vai conseguir, talvez, no momento lá adiante, fitar nossa consciência face a face e saber que às vezes não fizemos o que deveríamos ter feito por completo, mas que o nosso sentimento, a nossa tentativa foi legítima. E por conta disso, estamos dispostos não a falar Senhor, Senhor, mas sim a que Ele nos note através das nossas atitudes. As nossas mãos que falaram, que gritaram, Senhor, Senhor, não foram, não foram as nossas bocas, né? Isso mesmo. Perfeito. Não precisa falar mais. Também nós já estamos no horário, já é É. 7 horas, né? Ai, ai. Então é isso, minha turma. A gente agradece aqui, né? Você quer fazer alguma consideração final? Não, nem precisa. Organização nem precisa. Precisa. Ai, ai. Foi ótimo. Graças a Deus a gente conseguiu, né? Mais um domingo, cumprir com o nosso propósito, né? E é isso, agradecer Graças a a todos Deus. que estão aqui nos acompanhando, compartilhando e participando, né, com a gente. Graças a Deus a gente conta com a presença, né, desses nossos irmãos espirituais que patrocinam não somente essa live, como todos os passos da nossa jornada. E agradece também a esses nossos irmãos aqui, né, que vêm participar com a gente, vêm estudar com a gente, né? Tantos que vêm ao vivo, tantos que vêm no gravado. Né? Agradecer a Karen, a Sônia, todo mundo que passou aqui, né? Priscila está aí ainda. A gente agradece a todo mundo que passou aqui com a gente. Agradeço também Mônica, que está sempre presente comigo aqui nessas lives de domingo. A gente começou esse projeto devagarzinho, devagarzinho. E acho que já estamos na 21, na 22, né? Live do Evangelho, né? Então a gente agradece sempre a presença, a participação da Mônica aqui com a gente, né? Eu que agradeço pela oportunidade. Então é isso, gente. Fiquemos todos em paz. Paz com amor e amor em Jesus. Uma boa semana a todos. Amém. Que assim seja. Boa noite. Fica com Deus. Que seja, boa noite.